Olá, nono ano, sou o André, professor de Ciências. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre métodos de separação de misturas. Vamos lá? A maioria dos materiais encontrados na natureza não é substância pura, ou seja, não é constituída de um único tipo de partículas ou moléculas, mas, na verdade, trata-se de misturas compostas de duas ou mais substâncias diferentes. Mas a separação de componentes dessas misturas ou o fracionamento delas são importantes para vários aspectos de nossa vida, como para separar os poluentes da água e torná-la própria para o consumo, na produção de metais e de componentes especiais que são usados para produzir medicamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza, na obtenção do sal de cozinha, na análise de componentes do sangue nos laboratórios, para preparar os componentes do lixo e destiná-los ao tratamento correto, ou para reciclagem e assim por diante. No entanto, visto que as composições variam, para realizar a separação de misturas, é necessário selecionar o método adequado para atingir o objetivo pretendido. Algumas características da mistura devem ser consideradas, como tipos de mistura, se ela é homogênea ou heterogênea, estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso, e propriedades das substâncias que formam a mistura, como ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade, dentre outros. Conhecendo bem essas propriedades, é possível então determinar se será necessário aplicar somente um dos métodos de separação de misturas ou se será preciso aplicar vários. Misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase e podemos explorar essa característica para separar seus componentes. Podemos separar misturas heterogêneas de sólidos e líquidos despejando a mistura por uma superfície com a porosidade adequada, o filtro. Esse procedimento permite que o líquido atravesse o filtro, enquanto a fase sólida é retida, separando as substâncias. A filtração pode ser dividida em filtração simples, na qual a passagem do líquido pelo filtro ocorre apenas devido à força da gravidade, e a filtração a vácuo, na qual a pressão no recipiente que irá coletar o líquido é reduzida com o uso de um dispositivo, e assim o processo de filtração é acelerado. Misturas heterogêneas, sólido-líquidas, também podem ser separadas por decantação, processo no qual misturas heterogêneas são mantidas em repouso, possibilitando que as duas fases se separem. Por exemplo, ao mantermos uma mistura de água e areia em repouso, a água irá se depositar no fundo do recipiente, resultando na separação das fases. O método também pode ser usado para separar misturas heterogêneas de fases líquidas e miscíveis. De modo análogo ao processo explicado para a separação da água, o líquido mais denso se concentra no fundo do recipiente. Nos laboratórios de química, frequentemente empregamos uma vidraria específica para esse tipo de separação, o funil de separação. O processo de decantação pode ser acelerado com o uso de equipamentos denominados centrífugas. A técnica é amplamente usada em laboratórios de análises clínicas,
para a separação de componentes do sangue. A centrifugação separa o que é mais denso do que é menos denso. Um exemplo cotidiano de centrifugação é observado nas máquinas de lavar roupa, nas quais a centrifugação possibilita a separação da água das peças de roupa. A peneiração é o processo empregado para separar misturas de sólidos com dimensões diferentes. Pode ainda ser empregado para desfazer aglomerados. No processo, uma peneira permite que somente partículas menores atravessem a malha. Esse método é usado, por exemplo, na construção civil, possibilitando que a areia seja separada de pedras, folhas e outras sujeiras. Outro uso cotidiano do processo ocorre na separação de aglomerados de farinha de trigo antes de preparar bolos. Existem muitos outros processos de separação para misturas heterogêneas. A separação de misturas sólidas pode ser realizado manualmente, método conhecido como catação. A separação magnética permite separar materiais metálicos de outras substâncias pelo uso de ímãs. A ventilação possibilita a separação de misturas de sólidos de diferentes densidades por meio do uso de correntes de ar capazes de carregar os componentes menos densos. A levigação permite a separação de sólidos de densidades diferentes por meio de uma corrente de água, que arrasta o componente menos denso. A flotação possibilita separar sólidos de diferentes densidades, empregando um líquido com densidade intermediária. A dissolução fracionada permite separar sólidos com diferentes solubilidades em determinado solvente. A fusão fracionada permite separar sólidos com diferentes temperaturas de fusão. As misturas homogêneas, ao serem observadas a olho nu, não permitem identificar a presença de diferentes substâncias, o que já adiciona uma maior complexidade ao processo de separação. A evaporação, também conhecida como vaporação, consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente líquido é perdido. Um exemplo é o processo de obtenção do sal marinho. É o processo pelo qual podemos separar um líquido misturado a outro líquido ou a um sólido. Isso é feito através da vaporização do líquido e de sua posterior condensação. É um processo bastante utilizado em laboratórios e indústrias, como nas de bebida e de remédios. A destilação é feita num aparelho chamado destilador. Quando os líquidos misturados apresentam pontos de ebulição próximos, a destilação simples não permite a separação com boa eficiência. O mesmo pode ocorrer quando são muitos os líquidos misturados. Nesses casos, precisamos recorrer à destilação fracionada. Na destilação fracionada, precisamos usar artifícios que incluam obstáculos na passagem do vapor, de modo que permitam a formação de diversos níveis de equilíbrios líquido-vapor. O vapor do líquido mais volátil atinge o condensador primeiro, permitindo que esse seja recolhido. Assim que o componente mais volátil é completamente destilado,
o próximo líquido, em ordem crescente do ponto de ebulição, pode ser destilado. Então, nono ano, caso tenham dúvida, me procurem na plataforma digital toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 a meio-dia. Estarei lá esperando por vocês. Tchau!